Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério Missão em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude-nos ainda mais a espalhar e anunciar o ensino da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 2 da classe de juvenis, a qual tem como tema o fundamento da igreja. Será que nós sabemos e temos base bíblica para falar de qual é o fundamento da igreja, em que a igreja está fundamentada, né? Nós veremos isto aqui nesta lição e traremos aqui alguns textos bíblicos para fundamentar o verdadeiro fundamento da igreja cristã no mundo. O texto principal desta lição está em Atos capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Pedro falando aqui, ele diz: "Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina." Apóstolo Pedro naturalmente está falando de Jesus Cristo. Então, inicialmente falando aqui, por este texto bíblico, nós entendemos aqui que o apóstolo Pedro já está dando um norte, já está nos orientando de que qual é o fundamento da igreja. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Os judeus rejeitaram a pedra verdadeira, a pedra angular, que é Jesus Cristo. E por causa dessa rejeição, nós vemos então a graça de Deus sendo estendida e espalhada para toda a humanidade, né? Não que Cristo veio sem projeto e sem o plano de Deus. O plano de Deus é para que Cristo teria vindo a esta casa, a esta terra, para salvar todos aqueles que nele crêem. Mas por causa de uma rejeição de uma parte, agora todos aqueles que creem em Jesus são chamados filhos de Deus e têm a oportunidade e é integrado, melhor dizendo, à igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor. Então, o primeiro ponto dessa lição vai tratar o seguinte: Cristo fundou a igreja. Pelo apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 11, nós já entendemos que o fundamento da igreja é o próprio Cristo. O fundamento da igreja do Senhor aqui na terra é o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vai dizer o seguinte, esse primeiro ponto: após a confissão de Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 16, de que Jesus é o Filho de Deus, do Deus vivo, Cristo afirma que a igreja seria edificada sobre ele mesmo, a rocha eterna, conforme Mateus capítulo 16, versículo 18. Não passei para os irmãos aqui, mas a leitura bíblica em classe desta lição está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 18. É importante os alunos da escola bíblica lerem este texto bíblico, porque este texto bíblico vai dar fundamentação e base para aquilo que nós estaremos estudando aqui. Então, o apóstolo Pedro, em resposta a uma pergunta do Senhor Jesus, ele responde que Jesus é o Cristo vivo, é o Deus vivo, é o Filho do Deus vivo. Ele responde essa pergunta e Jesus, em contrapartida, por causa da resposta que Pedro falou, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: pois tu és Pedro, né? Que significa no grego, no original, pedra pequena ou fragmento de pedra pequena. E sobre esta pedra, Jesus, continuando aqui no versículo, especificamente no versículo 18, ele diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, que no grego significa pedra pequena ou fragmento de pedra. E sobre esta pedra, aqui ele já usa outra palavra grega, que é pedra, né? Que é Pedro, significa Petrus no grego,
E pedra é outra palavra grega que significa rocha ou grande pedra. Pedra é inabalável. Quer dizer então que Jesus, nesta expressão, ele diz o seguinte: pois também te digo que tu és Pedro, pedra pequena, fragmento de pedra. E sobre esta pedra quem? Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, direcionando a ele mesmo, que é grande pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não estão prevalecendo contra quem? Contra o ser humano? Contra alguém que é de carne e osso? Não. As portas do inferno não estão prevalecendo contra Jesus Cristo, que venceu a cruz do Calvário, que venceu a morte e que hoje, através dele, através da nossa fé nele, nós temos então livre acesso ao Pai. A igreja só sobrevive por causa da pedra grande, da pedra angular, por causa da rocha eterna que é Jesus Cristo de Nazaré. Então o fundamento da igreja nesse primeiro ponto é o que diz aqui, o primeiro ponto: Cristo fundou a igreja. É sobre ele que a igreja está fundamentada. Segundo parágrafo deste primeiro ponto vai dizer o seguinte: em uma construção, a pedra angular ou pedra de esquina é a que une duas paredes de um edifício. É uma referência que tem também em Isaías capítulo 28, versículo 16, que é uma pedra que os gregos colocavam na esquina, no canto de uma construção, para unir as duas paredes, para colocar as duas paredes como primeiro ponto, para ser unificadas e também para que elas pudessem ter o esquadro, e então as duas paredes ficarem alinhadas uma com a outra. A pedra fundamental de esquina era uma pedra muito importante, porque ela dava então estrutura, estabilidade para uma construção. E é isso que Jesus Cristo faz conosco. Jesus Cristo está dando estabilidade, força, poder para a igreja do Senhor Jesus continuar vencendo aqui nesta terra. O segundo ponto dessa lição vai dizer o seguinte: o nascimento da igreja. A igreja cristã iniciou a sua história no âmbito mundial no dia de Pentecoste, isto é, 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. O Espírito Santo exerceu um papel fundamental na fundação da igreja, como exerce até hoje em sua permanência. Em Atos capítulo 2, diz que estavam 120 discípulos reunidos no mesmo lugar e eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo sobre aqueles discípulos e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Após isto, o apóstolo Pedro também, que falou que Cristo era a rocha verdadeira, ele então começa a pregar com mais ousadia, com mais autoridade, e a partir da pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem a Jesus Cristo. Historiadores, estudiosos, pentecostais, e nós acreditamos nisso, que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela começa então a nascer de maneira poderosa a partir deste evento. Então a igreja foi nascida, historicamente no Pentecoste, que foi quando Jesus Cristo inaugurou a igreja com a descida do Espírito Santo, e isto trouxe grande mudança na sociedade. Primeiro subtópico deste segundo ponto diz: uma nova aliança. O Espírito Santo que Jesus enviara chegou no Pentecoste, sinalizando a nova aliança de Deus com seu povo. O propósito desta é resgatar a humanidade do pecado e da morte, através do seu Filho Jesus Cristo. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entrega então seu Filho, amado Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crê não pereça, não morra, não tenha uma separação eterna com Deus, mas que possam então alcançar a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Ele inaugurou uma nova aliança e agora, através da nova aliança do Calvário,
nós temos a liberdade de nos aproximar de Deus pelo seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. O terceiro ponto vai dizer o seguinte: a promessa da volta do Senhor Jesus. Jesus prometera que nos prepararia lugar junto a Ele e ao Pai, conforme João capítulo 14, verso de 1 a 3, que ele diz: eu vos preparei lugar, eu vou para o meu Pai e lá vos prepararei lugar, para que aonde eu estiver, vós também estarás. Então Jesus foi preparar lugar para nós e Ele está nos céus neste momento, preparando o lugar para nos levar na ocasião da sua vinda, e que voltaria para buscar a sua igreja. Ele ensinou acerca dos sinais que evidenciariam a sua volta. Os cristãos da igreja primitiva do primeiro século aguardavam com entusiasmo e fervor a volta do Salvador, conforme Mateus capítulo 24. Todos eles acreditavam e acreditam até hoje, nós acreditamos até hoje, que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. E quando Ele voltar, Ele levará arrebatará a sua igreja e nós estaremos para com Ele nos ares. A volta de Jesus Cristo, a volta do Senhor para buscar a sua igreja é uma das ocasiões mais faladas no Novo Testamento. Jesus Cristo voltará para buscar a igreja. E esta promessa era tida desde o início de todas as coisas. Desde quando os profetas falaram, desde quando Adão e Eva foram criados por Deus, né, que Deus então ele prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, a vinda do Messias a este mundo para salvar o povo já estava sendo profetizada ao longo da história. E agora no Novo Testamento a sua volta é comentada por várias vezes, inclusive pelo próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 24. A esperança da volta de Jesus se constituía a base da fé cristã, pois se Cristo não voltasse para buscar a sua igreja, a esperança nele se resumiria apenas a uma vida terrena. Nossa vida é do céu, nosso lugar é no céu, nossa morada é no céu. Então as coisas daqui são tudo passageiras, as coisas aqui são terrenas. E um dia nós estaremos com o Senhor nos ares. Um dia nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais choro, lá só haverá alegria por causa que nós estaremos para sempre com o Senhor. E lá nós viveremos uma vida plena de alegria, de gozo, ao lado de Jesus Cristo, ao lado do Senhor Jesus. Então, para resumir esta lição, meus queridos irmãos, eu estou aqui numa área aberta, né? Numa área protegida, em uma floresta aqui dentro de um local de trabalho, né? E eu arrumei este tempo para estar aqui gravando esta lição para os irmãos. Resumindo aqui, o mais importante que nós temos que aprender desta lição é que o fundamento da igreja é a rocha eterna. E a rocha eterna é Jesus Cristo. E que o próprio Pedro falou que a pedra que estaria fundamentada que foi rejeitada pelos edificadores e esta pedra seria a pedra que traria toda uma estabilidade para a igreja, era ele quem? Jesus Cristo de Nazaré, o que ele diz aqui em Atos capítulo 4, versículo 11. Então a pedra não é homens, a fundamentação da igreja não é homens, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isso precisa ficar muito claro para que nós possamos então sempre estar fundamentados, sempre estar com o nosso coração voltado àquele quem realmente pode nos levar aos céus, aquele que realmente pode nos ajudar a cada dia com o poder do Espírito Santo a chegar mais perto de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom, meus queridos? Obrigado por você estar aqui. Rápidos comentários aqui. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Na próxima lição nós estaremos estudando um tema também muito importante que falará sobre os sinais ou os símbolos
da igreja nas Sagradas Escrituras. Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.